Paz do Senhor para todos. Pastor Rodrigo Assunção passando por aqui para trazer, na verdade, cumprir, né? No caso, ficou a minha responsabilidade falar sobre o livro de Lucas, né? Estou aqui a caminho do trabalho, mas não poderia deixar de cumprir com a minha obrigação aqui no grupo. Quando entrei, né? Tem as regras a serem cumpridas para que se permaneça no grupo. E quero estar dentro das regras para que assim eu permaneça. O livro de Lucas ele é composto com 1149 versículos. Mas qual é a intenção, né, de, dessa escrita do Evangelho de Lucas? A intenção é justamente relatar a vida e o ministério de Jesus desde o seu nascimento até a sua ascensão. O Lucas, que é o autor desse livro, ele se preocupou em detalhar, em colocar detalhes acerca do seu nascimento e diversos eventos que aconteceram com Jesus, relacionado a curas, milagres do seu nascimento, do seu crescimento, de tudo que aconteceu, né, no seu ministério, principalmente, detalhando-se ao máximo tudo aquilo que aconteceu no ministério de Jesus. E Lucas também, é uma curiosidade bíblica, talvez para alguns, Lucas ele foi o companheiro do apóstolo Paulo, né? Lucas ele acompanhava o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. E Lucas era conhecido por todos que ali estavam como o médico amado, certamente pela sua profissão e da forma em que ele se portava na sua profissão, para chegar ao ponto de ser conhecido como o médico amado. Certamente Lucas ele tratava as pessoas com uma maneira muito amável, na sua maneira de ser, na sua maneira de viver. E eu penso que assim devemos ser nós, né? Nós devemos ser assim. Nós devemos aprender a tratar as pessoas de uma maneira mais humanizada, de uma maneira mais amável. Nós devemos ser mais amáveis, né? Porque é uma das características de Jesus Cristo. E nós devemos compreender e entender de que, como cristão, esse é o nosso papel. E para finalizar, tem umas curiosidades, falando sobre curiosidade bíblica, existem várias, né? Mas existe um texto que eu já ministrei muito sobre esse texto, que está lá em Lucas, capítulo de número 11, se me foge a memória, o capítulo 15 ou 11, que fala sobre o filho pródigo. Todos nós conhecemos a história do filho pródigo. E a Bíblia ali vai nos dizer, a Bíblia ali vai nos falar sobre dois irmãos. Um deles resolveu pedir parte daquilo que lhe pertencia, da herança que lhe pertencia, para ir desfrutar, né, com tudo aquilo que era seu. E o que eu acho importante, o que me chama a atenção nesse texto, é o fato daquele filho mais novo, né, com o pai ainda em vida, requerer parte da sua herança com o pai ainda em vida. O que me chama a atenção é que Jesus, perdoe, que aquele pai, eu falo Jesus porque é uma analogia sobre Cristo, o pai, ele, a Bíblia vai nos dizer que o pai repartiu entre eles a sua herança. O pai não deu somente para o filho que pediu, mas para também o que não pediu. Por que isso? Porque ali está nos mostrando um pai que estava querendo estabelecer um formato de justiça, um senso de justiça. Não era justo dar parte da herança para um e não dar a parte da herança do outro. Então, aqui já há um ponto a nós colocarmos como meditação naquilo que a Bíblia nos traz, naquilo que a Bíblia nos relata e nos faz refletir o quanto Deus ele é um Deus de justiça. Assim como aquele pai foi justo com os dois filhos, principalmente com aquele que não pediu, mas
não era justo entregar parte da herança para um, mas não entregar a parte do outro. Então aqui já está estabelecendo-se de que o Deus em que nós servimos é um Deus de justiça. E quando a gente vai discorrer nesse texto, a gente vai ver também que é toda aquela história que a gente sabe, que aquele jovem saiu para desfrutar com as meretrizes, né, para gastar tudo quanto o pai tinha colocado nas mãos dele. Então, aquele jovem sai com a intuição, né, de gastar todos os seus bens com as meretrizes, com as prostitutas. Então, o que acontece? A gente vê aqui que no final do texto, a Bíblia vai nos dizer que quando ele se arrepende, conta também a história, nos fala também a história de que aquele jovem perdeu tudo, né? Desejou comer as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Mas houve um momento que ele disse: levantar-me-ei, irei dizer ao meu pai: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E aquele filho volta para se colocar à disposição para trabalhar na fazenda do seu pai, porque ele tinha consciência de que ele já não tinha mais direito de nada daquilo ali, porque ele já tinha gastado tudo quanto o pai tinha colocado nas suas mãos. Mas quando a gente de repente analisa e olha o texto, a gente vai ver aquele pai recebendo de volta o seu filho de braços abertos, devolvendo para ele um vestido, colocando a anel nas suas mãos e alparca nos seus pés. Você sabia que há um mistério aqui, né? Sobre essas alparcas nos pés. Naquela época, quando alguém cometia alguma situação de desonra, eles levavam aquela pessoa até um determinado local e tiravam a sandália dos seus pés como um ato simbólico. E a partir daquele dia em diante, aquela pessoa ficaria conhecida como o descalçado, ou seja, aquele que desonrou. E quando o pai coloca novamente a sandália nos pés do filho, era ali o próprio pai dizendo: não lhe recebo como escravo, mas eu devolvo para você a honra que você perdeu. Eu recebo você de volta como filho. E é isso que Jesus ele tem para nós, quando nós nos dispomos a nos arrependermos de todos os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, e de nos entregar verdadeiramente a Jesus. Pode ter certeza que ele está disposto a nos receber de braços abertos e nos receber como filhos. Espero que esta palavra fique guardada no seu coração. Espero que assim eu tenha atendido o objetivo, né, e o propósito aqui do grupo. Perdoe o vídeo um pouco longo, mas essa é a mensagem que eu queria trazer a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos.